Boa noite, estamos de volta com especial informação da Verdade.com para dar conta da atualidade da Covid-19 em Portugal e em destaque na região de Tâmega Sousa, e começamos precisamente por aí. A Direção-Geral de Saúde deu conta que houve um aumento de 3 novos infectados na região de Tâmega Sousa em 2 concelhos. O Concelho de Lousada teve, assim, um aumento de 1 infectado, passando para 342, enquanto que Paredes registrou um aumento de 2 novos casos, passando assim para 339. Nos restantes municípios do Tâmega Sousa não houve alteração no número de novos casos, ficando assim com os dados das últimas 24 horas. A nível nacional, registrou-se um aumento de 366 novos casos, sendo agora 33.261. O número de mortes também aumentou, foram mais 11 que no dia de ontem, passando assim para 1.447. Dos infectados, 15 são da região norte. Região de Lisboa e Val do Tejo, mais uma vez, registrou o maior número de casos, com 335. No que respeita a recuperados, houve novamente um aumento de 210, assim ficando com 20.079 casos recuperados. Há ainda 428 pessoas internadas, das quais 56 estão em unidades de cuidados intensivos. O especial de informação, a Verdade.com, hoje esteve à conversa com o Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro, para fazer uma análise às empresas nacionais e em destaque na região de Tâmega Sousa. A pandemia da Covid-19 fez uma travagem abrupta na economia e nos comércios mundiais. Em Portugal não foi exceção, e agora que a reabertura da economia local está a ser feita, juntamos a este especial de informação o Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Dr. Luís Miguel Ribeiro, a quem lhe começo por perguntar, nesta reabertura, neste arranque depois da pandemia, ou pelo menos depois deste grande impacto, como é que estão as empresas de Portugal? Boa tarde. De facto, ainda estamos no momento da pandemia, deixamos de estar no estado de emergência, estamos no estado de calamidade, e as empresas, não diria que estão em calamidade no mesmo estado que o país se encontra por causa das questões de saúde pública, mas estão numa situação muito difícil. Muito difícil. Eu acho que este reflexo, esta situação, vai-se ainda sentir mais à frente, quando, de facto, este período que as empresas tiveram com uma redução enorme da sua faturação, uma redução enorme da sua atividade, algumas até com a paragem da atividade, até por decisão governamental, isto vai ter consequências, e as consequências vão se verificar num período que eu diria que o período mais duro e mais complicado será daqui até ao final do ano. Sendo otimista e acreditando sobretudo nos portugueses e nos nossos empresários, eu diria que nós iremos ultrapassar mais este grande desafio, mas vamos ultrapassá-lo com dor, com sacrifício, com uma insolvência e o fecho, o encerramento de empresas, com o aumento do desemprego, mas nós temos esta capacidade que já demonstramos no passado recente, quando vivemos a última grande crise, embora diferente desta, nós somos capazes temos uma capacidade de resiliência e somos capazes de nos reinventar, de conseguir ultrapassar estes grandes desafios. Acho que está no ADN dos portugueses, está no ADN dos nossos empresários, mas eu repito novamente aquilo que disse e sublinho: esta crise é diferente de todas as outras, é uma crise que pela primeira vez na nossa história mais recente é uma crise do lado da oferta e do lado da procura, é uma crise com contornos globais, o que significa que nós, mesmo resolvendo alguns dos nossos problemas, vamos estar sempre condicionados por aquilo que se passa nos outros países com quem interagimos, para onde exportamos ou de onde importamos, e por isso temos uma crise também de confiança, que é o turismo, como sabemos, é um setor importantíssimo para a economia nacional, e nos próximos tempos ainda irá demorar a que os turistas regressem com a mesma vontade, com a mesma disponibilidade, com a mesma segurança ao nosso país, e por isso tudo isto se vai refletir na atividade do país. Agora, isto também foi uma fase de aprendizagem, e esta aprendizagem
vai nos permitir, se calhar, todos nós olharmos para os negócios de uma forma um bocadinho diferente, vai permitir que todos nós, pelo menos enquanto nos lembrarmos, vamos ter aqui algumas cautelas e algumas decisões que vão ter a ver com o que foi o contexto e enquadramento desta crise, e acho que é uma coisa que todos nós percebemos. Nós precisamos de produzir mais nacional e de consumir mais nacional. Já lá vamos a essa questão até da produção com esta pandemia e aqui uma porta que se abriu na produção de linhas, empresas que se adaptaram às linhas de equipamentos de proteção individual, mas antes disso, e perceber um bocadinho aqui também consigo esta questão durante a pandemia, houve apoios do governo anunciados e alguns implementados. Foram suficientes para as empresas nacionais? Eu acho que a sua pergunta dá a resposta. Foram anunciados e alguns implementados. Ou seja, é pena que tudo que foi anunciado não tivesse sido implementado. Eu devo dizer que ainda hoje há empresas que estão à espera de resposta aos pedidos de layoff. Há muitas empresas que não conseguiram aceder às linhas de crédito. E tudo isto vai ter reflexos muito fortes no futuro próximo. Empresas sem liquidez, a empresa sem resposta para o layoff dos seus colaboradores, são empresas que aumentam muito o risco de continuidade. Ou seja, são empresas que têm aqui mais alguns argumentos ou mais alguns fatores a juntar a todos os outros que nós conhecemos para terem dificuldade em continuar com as portas abertas e continuar com a sua atividade. Eu acho que aqui há um erro muito grande do governo e da forma como o país funciona, porque temos que perceber que qualquer apoio em termos de garantias de Estado, qualquer apoio para a manutenção dos empregos é sempre muito melhor que o encerramento das empresas e o desemprego. Primeiro, porque as linhas de apoio, e é preciso desmistificar isto, o Estado não está a pôr dinheiro nenhum na economia. O Estado está a dar uma garantia, dizendo ao banco que se o empresário não cumprir quando for o período de amortização do empréstimo, o Estado cumpre. Ou seja, o Estado, neste momento, não fez esforço financeiro nenhum com as garantias de Estado. E por isso, este impacto, se se verificar, há de se verificar daqui a 1 ano e meio, quando as empresas começarem a amortizar estes empréstimos, porque estes empréstimos têm um período de carência de 18 meses. Se houver desemprego, o impacto é imediato, ou seja, o Estado perde os descontos de IRS que nós fazemos, perde o IRC das empresas, perde os IVAs sobre o consumo, perde os descontos para a segurança social e mais. E tem um custo imediato de pagar o subsídio de desemprego. Ou seja, é muito pior não reforçarmos os apoios através das linhas de crédito do que aquilo que irá ou que poderá acontecer, e vai acontecer a muitas empresas, não tínhamos dúvidas, com o encerramento dessas empresas e com o aumento do desemprego. Relativamente ao layoff, aí há um custo do Estado, naturalmente, que é a contribuição da parte do Estado, embora ela não está a ser aquela que devia ser, porque como disse, há muitas situações que estão ainda a ser respostas, mas eu acho que em nome da manutenção dos postos de trabalho, de termos pessoas que não vão de imediato para o desemprego, todo esse esforço é bem-vindo e esperemos que continue a existir. Deve ser mantido o layoff? Até ao final do ano. Até ao final do ano não temos dúvidas nenhumas. É como dizia, o período difícil disto não é que assim vai ser fácil, mas o mais difícil vai ser daqui até ao final do ano. Porque a partir de janeiro, muito provavelmente, vamos ter apoios comunitários extraordinários, muito provavelmente vamos ter aqui programas para o relançamento da economia nacional que vão contribuir para a melhoria, muito provavelmente esta situação da pandemia estará ultrapassada, muito provavelmente a confiança estará mais elevada e os consumidores estarão mais disponíveis para fazer compras. E por isso, e nessa altura, provavelmente também, o mundo globalizado, tal como o conhecíamos, embora com algumas cautelas, voltará a ter a circulação, poderá não ser exatamente igual, mas já muito próxima daquilo que foi até o momento. Ou seja, daqui até ao final do ano é o período crítico e é neste que nós temos que nos focar. A partir de janeiro do próximo ano, certamente, as coisas irão voltar ao novo normal, esperemos que seja o mais próximo possível do normal que nós conhecíamos pré-Covid.
Quando falamos de layoff até ao final do ano, não estamos a dizer que as empresas vão estar paradas. Pelo contrário, elas voltam à produção, voltam à sua atividade, mas com o apoio do Estado. Depende, há setores de atividade que vamos ver até quando é que vão voltar, quando é que vão reiniciar. Setores dos eventos, para dar um exemplo, na EP temos aqui a Exponor, não sabemos quando é que vamos retomar os eventos que a Exponor organiza anualmente e é um volume significativo. Estou-me a lembrar de empresas que organizam eventos como casamentos e outros eventos desses sociais, vamos ver quando é que vão retomar. A restauração, sabemos que ainda vai ter durante algum tempo um período das pessoas reganharem confiança. Agora, as outras empresas e outros setores de atividade, naturalmente, irão, paulatinamente, não necessariamente com todos os colaboradores, e por isso o layoff não quer dizer que seja para toda a gente da empresa e a empresa esteja parada, como disse. O layoff pode ser para um determinado número de colaboradores e outros estarem a trabalhar, porque permite que a empresa não tenha que despedir esses trabalhadores, que possa manter o posto de trabalho e que possa manter o posto de trabalho também aos outros que estão a trabalhar, porque para manter uns pode ter que a empresa fechar, não ter capacidade de conseguir ter receitas suficientes para pagar a todos eles, naturalmente. E por isso, aqui não há, isto eu costumo dizer que isto é muito simples de analisar, há uma quebra que está estudada, está projetada nas exportações. Há uma quebra no consumo interno. Ora, se as empresas vão vender menos e exportar menos, têm que reduzir os custos e precisam de menos pessoas a trabalhar porque têm menos vendas, têm menos receitas. Por isso isto é muito fácil de se perceber e por isso é que nós temos que apostar tudo agora, porque para relançarmos a economia temos que ter empresas vivas naquela altura, temos que ter empresas a funcionar. Porque querer fazer um plano de relançamento da economia nacional sem empresas é um bocado difícil, diria que é preciso aqui muita engenho e muita arte para isso, não é? Claro. Dr. Luís Miguel, estamos a falar aqui para a região do Tâmega Sousa, numa área em que a indústria do calçado, do vestuário, do mobiliário são as indústrias mais fortes, as confecções. Nesta fase, com a pandemia, houve aqui um impacto tremendo com as exportações e também importações. Como é que analisa esta retomada da atividade desta região em particular? Vai ser mais difícil ainda para eles? Vai. Há setores que vão ter dificuldade a crescer. Desde logo, os setores que estão ligados a produtos de moda, nomeadamente o vestuário e o calçado, por exemplo. Nós sabemos que quem não vender a coleção Primavera-Verão até mais daqui por um mês ou dois, que depois já não vai vender, certamente, porque a seguir virá a outra, não é? E por isso, e depois, o que é que se faz a esses estoques? Esses estoques foram comprados, esses estoques têm que ser pagos, contava-se com a receita da venda desses produtos para pagar os vencimentos às pessoas que estão a trabalhar e depois tivemos ainda outra questão, é que muitas destas empresas tiveram anulação de encomendas de grandes clientes internacionais, de grandes grupos internacionais, que anularam as encomendas. Umas suspenderam e outras anularam, e outras suspenderam primeiro e anularam a seguir. Portanto, por isso, toda a matéria-prima que tinha sido comprada, todo o planeamento que tinha sido, todo o plano de negócio que tinha sido feito, e as pessoas que eram previstas serem necessárias para fazer aquela execução, as máquinas que estavam previstas a ser utilizadas, etc., para poder amortizar o investimento e para as empresas poderem cumprir com todos os seus compromissos, naturalmente que vai ser uma tarefa muito difícil. Isto é transversal a todos os setores, como digo, mas há setores que vai ser, o impacto será claramente, por estas razões, será superior. Embora a região de Tâmega e Sousa, que eu conheço bem e à qual pertenço com muito orgulho, é uma região de empresários, de gente com ADN, de ir à luta e de conseguir, em momentos difíceis, superarem-se e conseguir ultrapassar. Aliás, veja-se o exemplo que o país deu e que essa região deu após a última crise, onde setores que diziam que estavam mortos passaram a ser setores que hoje são setores de referência naquilo que foi o comportamento ao nível das exportações, na afirmação no mercado global, como foi o calçado, o têxtil, o mobiliário e todos os outros, a metalomecânica, com aquilo também com a expressão que tem, os granitos, aquilo que é dinâmico em termos da produção de vinhos e nessa área. O próprio turismo. O turismo, a atratividade que a região tem, a oferta turística que hoje é muito superior e muito melhor àquela que era há uns anos atrás. E mais, e essa região, a nossa região de Tâmega e Sousa, tem uma característica
que nos darem uma esperança acrescida. É uma das regiões com a população mais jovem de Portugal e da Europa. E por isso nós temos de ter capacidade, as instituições da região têm que se unir, têm que ser capazes de desenhar planos em conjunto para fixarmos população, para ficarmos com as pessoas a trabalhar na região, produzirmos riqueza e afirmarmos a região do Tâmega e Sousa. Eu dizia, quando tive responsabilidades do Conselho Empresarial de Tâmega e Sousa, que essa região era um paradoxo, porque tem todas estas características, tem dos principais setores exportadores, tem esta população das mais jovens de Portugal, tem uma localização geográfica interessantíssima, tem uma oferta diversificada e, ao mesmo tempo, tinha um PIB per capita dos mais baixos de Portugal e da Europa, ou seja, não consegue criar, ou não estava a conseguir criar riqueza. E eu costumava dizer, e ainda hoje acredito nisso, que os primeiros responsáveis são os responsáveis institucionais das instituições da região. Porque temos muita dificuldade em definir planos estratégicos conjuntos. Temos muita dificuldade em desenhar grandes projetos para interesse da região e não para o interesse individual deste ou daquele município. E temos de ter esta capacidade de perceber que a região, o todo da região, é mais importante que o somatório de cada uma das partes. Sendo certo que cada parte é importantíssima, cada parte é um elemento diferenciador, cada parte tem uma oferta diferente, tem contributos diferentes a dar. Agora, é preciso, uma vez por todas, a região assumir-se como um todo, ter uma oferta global e desenhar projetos ambiciosos para a região, porque temos todas as condições para termos um futuro bem interessante, um futuro para as pessoas que vivem na região e para aqueles que podem vir a viver na região, com muita oportunidade de emprego, com muitas oportunidades de trabalho e com empresas que possam continuar a ser um bom exemplo daquilo que é o ADN dos empresários portugueses. E por isso, eu acredito que apesar deste desafio, que vai ser muito grande, que vai ser doloroso, que vai levar ao encerramento de algumas empresas, que vai numa fase inicial aumentar o desemprego, nós iremos mais uma vez ser capazes de dar resposta, uma resposta ao nível e à altura daquilo que são as características e as pessoas da região do Tâmega e Sousa. Empresários esses que já deram aqui alguns sinais de readaptação, de adaptação de linhas de produção. Falávamos há pouco da produção de equipamentos individuais e que algumas destas empresas na área de vestuário, de têxtil, conseguiram, e até mesmo do calçado, conseguiram aqui adaptar as linhas e começar a produzir e já a exportar. É um exemplo para o país? É um exemplo. Aliás, eu acho que Portugal, se há característica que é reconhecida aos portugueses, se há característica que os nossos empresários têm, é a nossa capacidade de adaptação, a nossa criatividade e a forma como conseguimos, em momentos difíceis, encontrar uma solução que já não é a solução do desenrasque. Nós temos muito essa característica do que necessitamos desenrascarmos qualquer coisa, conseguimos adaptar a fazer qualquer coisa. Não, nós já conseguimos readaptar-nos, mas já com inovação, já com novas tecnologias, já com a capacidade de entrar em novos mercados, já com conhecimento do mundo em termos empresariais que não tínhamos há uma década atrás, que não tínhamos há 2 décadas atrás, e por isso hoje temos empresários muito melhor preparados, muito mais qualificados, temos hoje empresários com uma visão do mundo que não tinham há uns anos atrás, e por isso tudo isto, e com esta capacidade de adaptação, e com as pessoas que trabalham na indústria, apesar de ser necessário aqui um trabalho muito forte de requalificação das pessoas que trabalham na indústria, eu acredito que nós vamos encontrar soluções, passem elas por melhorar as que temos, passem elas por outras soluções, nós vamos conseguir adaptar-nos. Para isto também conta, naturalmente, a dimensão das nossas empresas. Não é? Isto conta para o bem e conta para o mal. Sendo mais pequenas, por vezes, é mais fácil de nós nos adaptarmos, porque não são estruturas tão pesadas e tão rígidas. Por outro lado, também tem a dificuldade acrescida, que é, sendo pequenos, para ser competitivos à escala global. E por isso também aqui nós precisamos, aquilo que eu disse há bocadinho para os nossos responsáveis das instituições da região, digo para os empresários. O desafio da cooperação coloca-se não só ao nível institucional, mas também se coloca ao nível empresarial. Nós temos cada vez mais de ter empresas a cooperarem, a criarem relações entre elas, a criarem sinergias para competirem num mundo cada vez mais globalizado. E temos que perceber que cada vez mais, e os nossos empresários têm que perceber cada vez mais,
que o concorrente não é o vizinho do lado. O concorrente pode estar a centenas ou milhares de quilómetros de distância, que nós não conhecemos, não sabemos quem é, mas que põe cá os produtos, a preços e a condições que nós, pela dimensão que temos, temos dificuldade de fazer. E por isso, temos que cooperar, temos que inovar. A inovação será certamente o fator crítico de sucesso dos próximos tempos. E a aproximação que tem vindo a ser feita entre as universidades e as empresas é absolutamente crucial para este processo de inovação, que essa inovação é que nos fará ser competitivos à escala global. Porque Portugal, para além da dimensão micro, tem um outro problema, que é o problema da capacidade, ou melhor, da produtividade. Ou seja, nós temos uma produtividade média nacional que é cerca de 67% da produtividade média da União Europeia. Ou seja, significa que o custo de produção por unidade produzida é muito superior ao custo lá fora. E nós temos que melhorar isto. Isto melhora-se com duas coisas. Primeiro, com mais qualificação das pessoas que trabalham nas empresas e, em segundo, com mais investimento e com melhores equipamentos, com mais tecnologia nas empresas. Deste conjunto de recursos mais qualificados, mais investimento em equipamento e tecnologia, um ambiente mais favorável para as empresas, porque o Estado também tem que contribuir com menos fiscalidade, menos burocracia, com políticas mais amigas do investimento e das empresas, criamos condições para termos uma produtividade mais elevada, com isso podemos pagar melhores salários e seremos mais competitivos ao nível global. Por isso, esta é, no fundo, uma forma simples, a receita que é preciso nós termos em atenção. Investimos mais nas pessoas, as pessoas são aquelas que farão sempre a diferença. Quer sejam empresários, quer sejam colaboradores. As pessoas são o principal e o maior ativo que Portugal tem. E é nas pessoas que nós temos que investir. Investindo nas pessoas, investindo em equipamentos, nós temos capacidade, apesar da nossa dimensão, apesar de termos empresas muito pequenas, temos capacidade de inovar, temos capacidade de ser diferenciadores, temos capacidade de melhorar a nossa produtividade, pagar melhores vencimentos e ser mais competitivos à escala global. Porque ao pagar melhores vencimentos, também muitos dos que emigraram, porque cá não tinham as melhores condições, querão ou regressarão, terão condições para regressar ao nosso país e ajudar a criar riqueza no nosso país, que é isso que nós pretendemos, porque criando riqueza, o país pode ter melhores condições para quem cá vive, naturalmente. Sim, essa adaptação às linhas de material, de equipamento individual para os médicos, aqui falou-se muito nesta altura que estávamos dependentes da China, seremos capazes de fazer, pelo menos para o produto interno, ou seja, seremos capazes de fazer essa competição com a China? Nós temos aqui dois desafios, um ao nível nacional e um ao nível europeu. Há uma coisa que é clara. A China tem que deixar de ter a assinatura, ou o rótulo, ou o selo da fábrica do mundo, porque isso significa que nós estamos dependentes. Eu acho que a Europa já percebeu que tem que iniciar um processo de reindustrialização a sério. E Portugal terá de fazer exatamente o mesmo, porque o objetivo, quer da Europa, quer de Portugal, tem que ser encurtar cadeias de abastecimento. Nós não podemos estar dependentes, como verificámos agora há pouco tempo, com os ventiladores, com as máscaras, com uma série de equipamentos de proteção individual, mas com muitas outras coisas. Nós estamos completamente dependentes de mercados que estão a milhares de quilómetros de distância, de mercados que têm uma cultura e têm princípios e têm formas de funcionamento completamente diferentes e que muitas vezes não vão de encontro àquilo que são as nossas necessidades e os nossos interesses. Nós temos capacidade. Nós, num mês e meio, fomos capazes de conceber e de começar a construir um ventilador, e aqui agora a afirmação é minha, muito melhor que aqueles que importamos da China. E por isso, é isto que nós temos que fazer. É reindustrializar, apostar na nossa indústria como um setor altamente tecnológico e competitivo, capaz de competir com os melhores, porque nós já estamos a começar a exportar ventiladores e há um mês e meio atrás, 2 meses, não tínhamos cá. Por isso, veja-se a capacidade que nós temos. É esta capacidade de adaptação que nos faz, de facto, ser competitivos. E por isso, a EEP apresentou ao Governo, estamos a negociar com o Governo, temos vindo a ter várias reuniões com o Governo, um programa que designamos PEDIP 5.0, o desígnio da indústria, porque acreditamos que o caminho que Portugal tem que seguir, e nós desenhamos isto para uma década, na próxima década, é uma aposta forte, uma aposta consistente numa nova indústria. Uma indústria mais tecnológica, mais digital, uma indústria que agregue recursos humanos mais qualificados, mais investimento, mais equipamento e que, de facto, possa, desta forma, substituir importações por produção nacional,
Porque, como eu dizia há um bocado, nós vamos ter dificuldades em exportar nos próximos tempos. Não só pela nossa incapacidade ou a nossa dificuldade, mas pelos mercados para onde exportamos também estão em recessão, também temos dificuldades. Nós exportamos cerca de 77% das nossas exportações são para a Europa. Mas cerca de 25% das exportações globais são para a Espanha. São mercados que vão estar também em recessão nos próximos tempos. E por isso o que é que nós temos que fazer? Como vamos exportar menos, também temos que importar menos. Senão a balança comercial desequilibra e fica de sinal muito negativo. Se nós importarmos menos e substituirmos isto por produção nacional, estamos a criar mais emprego em Portugal, estamos a potenciar as nossas indústrias e estamos a diminuir as nossas importações. E por isso, este caminho é absolutamente fundamental. Por outro lado, estamos a fazer uma coisa que anda no discurso político há muito tempo, mas que não tem sido dados passos sobre isso, que é a coesão territorial. Ou seja, nós começamos a instalar indústrias em zonas do território que hoje têm menos pessoas, que hoje têm menos gente e que precisam de criar empregos, e criando empresas e indústrias, vamos criar empregos. Aliás, a indústria tem uma característica interessantíssima, que por cada emprego criado na indústria, potencia a criação de 3 empregos em serviços agregados. Ou seja, veja-se a capacidade que a indústria tem de induzir a criação de emprego. E por isso, é importantíssimo que nós, de facto, tenhamos para a próxima década a ambição de crescer 1 ponto percentual ao ano, ou seja, crescer 10 pontos percentuais durante 10 anos, ficarmos ao nível, nós temos neste momento o valor acrescentado bruto da indústria em Portugal, é cerca de 18% do valor acrescentado bruto global. Em países do centro da Europa, com dimensão semelhante à nossa, é cerca de 28% do valor acrescentado bruto da indústria face ao valor acrescentado bruto global. Ou seja, nós queremos crescer 1% ao ano, ou seja, crescer 10% na próxima década, fazendo aqui um investimento que nós fizemos aqui com a nossa proposta e com o nosso orçamento, são cerca de 10 mil milhões de investimento para isto, financiando uma parte ainda no Portugal 2020, outra parte no Portugal 2030. E para isto também é importante que nós tenhamos aqui da parte do Estado um comportamento e uma atitude, quer seja ao nível das questões da fiscalidade, quer seja ao nível das questões da burocracia. A burocracia em Portugal é uma coisa incrível. Uma empresa, isto é um dado do World Economic Forum do Banco Mundial. Uma empresa em Portugal gasta em média 248 horas ano a preencher declarações fiscais. Agora veja-se, quando nós temos 96% das empresas que têm até 10 trabalhadores, o que é que uma empresa com 10 trabalhadores ter alguém, ou ter uma pessoa que gasta 248 horas ano a preencher declarações fiscais, mais que o resto, estamos a falar de declarações fiscais, agora mais somando tudo o resto, é por isso que depois a produtividade que nós temos é de facto mais baixa. Estamos a diminuir a burocracia é apontada pelos investidores estrangeiros como um dos principais problemas para um dos principais constrangimentos para investir em Portugal. E depois, nós em 2019, ao contrário do que nos fazem crer, tivemos um máximo histórico em termos de fiscalidade. Os custos de contexto estão associados a estas duas questões que referi, burocracia e fiscalidade, são de facto aquele papel que o Estado deve ter, ou seja, o papel de diminuir quer a fiscalidade, quer a burocracia, para que a atividade das empresas possa decorrer sem mais dificuldades que aquelas que já são as que têm na sua atividade diária, os desafios que têm, que nós muitos deles já o referimos anteriormente. Por isso, é aqui que nós defendemos que a intervenção do Estado deve acontecer. O Estado deve ser legislador, deve ser regulador, deve ser fiscalizador, mas não deve ser mais que isso. E por isso é importante que o Estado tenha também aqui esse contributo, para além dos apoios sociais, que é importante que em situações como a que vivemos aconteça. Por isso, estas diria que são, no fundo, os grandes desafios que temos, mas a indústria, a reindustrialização do país é claramente o grande desafio, a grande oportunidade. Propomos uma atuação, a EAP propõe uma atuação em 5 eixos, nomeadamente o eixo da inovação, dos clusters, o eixo da qualificação e da requalificação das pessoas, o eixo da produtividade e da competitividade, e um outro que ainda não falamos, mas que é importantíssimo, que é os instrumentos de apoio à capitalização e financiamento das empresas. Aliás, se dúvidas houvesse, verificou-se que a banca tradicional não foi capaz de dar resposta às necessidades das empresas neste período. Já existe há muitos anos desenhado um programa chamado Capitalizar,
aliás, foi coordenado pelo anterior presidente da AEP, José António de Barros, e que tem um conjunto de instrumentos de apoio à capitalização e financiamento das empresas. Mas que, infelizmente, só alguns é que foram colocados em prática, mas há muitos outros que ainda não foram, e eu espero que venham a ser, de facto, a banca tradicional. E, aliás, se vamos ver exemplos com outros países, a banca já não é o principal financiador sequer da atividade empresarial. Precisamos de estimular a criação e a existência desses instrumentos de apoio à capitalização e financiamento das empresas, não só para o investimento, mas também para a atividade e para a atividade normal, funcionamento das empresas. E, por último, precisamos fazer aqui um trabalho sério também de capacitação das associações empresariais para que elas possam ser parceiros do Poder Central, possam ser parceiros para a implementação de políticas públicas próximas das empresas e que possam naturalmente ajudar as empresas neste desafio da reindustrialização, no desafio da qualificação, no desafio que temos todos pela frente da competitividade, que no fundo é isto que fará com que as nossas empresas continuem a existir e que aquilo que todos dizem no discurso político de não ter posto de trabalho, só se mantém posto de trabalho se houver empresas. Porque, caso contrário, é sinal que estás a trabalhar para a função pública e não é isso que nós queremos, antes pelo contrário. E por isso, estes são os desafios, que é importante as associações também estarem capacitadas, as associações empresariais, para poderem, de facto, apoiar as empresas. Estes são os 5 eixos que nós propomos, sendo que há aqui um eixo que é transversal, que é o de apoio à comercialização e ao marketing dos produtos produzidos pela indústria. Normalmente a indústria não valoriza muito a parte comercial. E é importantíssimo que a indústria valorize cada vez mais a parte comercial, que valorize o marketing e que valorize também o design. Cada vez mais estes elementos fazem toda a diferença. É importante que a indústria tenha também esta percepção que não chega só a produzir. É preciso produzir, é preciso comunicar aquilo que se produz, é preciso saber vender aquilo que se produz, é preciso produzir cada vez mais produtos de design, porque o consumidor também é cada vez mais exigente e valoriza cada vez mais essa necessidade. Também através desse investimento que pode aumentar a competitividade no mundo. Exatamente. Cada vez mais nós somos mais sensíveis a estas questões e também às questões ambientais. Já agora aproveitamos, que não tínhamos abordado esta questão da economia circular, das questões ambientais, que cada vez mais, para além de ser um tema valorizado e que nós temos de nos preocupar com as questões ambientais, porque as questões ambientais têm a ver com questões de ordenamento do território, têm a ver com uma coisa importantíssima, que é os bens que não são primeiro matéria-prima, porque se tivermos economia circular, teremos a reutilização de resíduos, de matérias que voltam a entrar na cadeia de produção, e estamos a substituir importações por esses materiais que deixam de estar, que deixam de ser importados e passam a ser reutilizados, que deixam de poluir, que deixam de ser um custo a sua arrumação, digamos assim, da cadeia de valor, porque se não for reutilizados tem que ser recolhidos, tem que ir para os aterros sanitários e isso tem um custo. E estamos a melhorar também o ambiente, que é um desafio também que temos, que hoje está bem melhor, infelizmente por uma razão que nós não queríamos que fosse esta, mas está muito melhor, porque a atividade diminuiu muito. Mas por isso, a economia circular tem que também ser aqui um desafio que as empresas têm que ter sempre presente, o Estado tem que ter presente, e é preciso estimular quem pratica estas atividades e estas ações que contribuem para a melhoria do ambiente e para a reutilização de recursos, tendo aqui também alguma discriminação positiva, quer ao nível fiscal, quer a outros níveis de apoios que possamos ter. Por isso, esta questão também é muito importante. Doutor, para finalizarmos, e também aqui para incluir todos estes temas que falamos para a competitividade das empresas nacionais, e aqui referimos também e o impacto na região norte e do Tâmega Sousa, falamos da TAP, é sempre preponderante para todos estes empresários. Qual é a análise da Associação Empresarial de Portugal relativamente a este assunto? Devo dizer que tive ontem à tarde uma reunião com a Comissão Executiva da TAP e com o Conselho de Administração da TAP. Onde demos nota, de facto, do nosso desagrado pela forma como a região foi tratada, pela forma como a região foi discriminada, não a prejuízo da região só, mas a prejuízo do país.
a TAP é uma companhia nacional, companhia de bandeira, é paga pelos impostos, em parte pelos impostos de todos nós, e o Norte é dos que mais contribui. E por isso nós não podemos aceitar que a região mais exportadora do país, a região mais empregadora do país, uma das regiões que mais investe no país, seja tratada desta forma, mas quando o fator mobilidade é hoje um fator importantíssimo para a competitividade das nossas empresas. E por isso, demos aqui muitas razões, falámos sobre várias coisas, naturalmente, como deve compreender, não poderei divulgar, porque foi uma reunião privada, mas perceberam claramente o nosso desagrado com este tratamento que foi dado à região, com a forma como a região foi tratada, porque não está em causa a região, está em causa o país. Está em causa a forma como uma companhia de bandeira nacional, que tem o Estado como acionista com 50%, que o Estado supostamente vai estimar cerca de 1.300 milhões nessa companhia aérea, não pode olhar para o país a partir de Lisboa, tem que olhar para o país como um todo e tem que tratar o país por igual. E não podem, as empresas do Norte, as pessoas do Norte do país não podem ser discriminadas face às de outras zonas do país. E por isso, está confiante que vai haver mudanças? Estou confiante, até porque nós, juntamente com os autarcas e com o Turismo Porto e Norte, vamos fazer uma posição conjunta, vamos continuar a exigir sermos tratados da forma que merecemos e da forma que o país e a região precisam. Eu acredito que a TAP, não sei se por vontade ou por ter mesmo que o fazer, vai ter que rever a sua tomada de posição e vai certamente revê-la. E eu espero que rapidamente aquilo que eram os anúncios pré-Covid da TAP para mais voos a partir do Porto para o mundo volte rapidamente a acontecer e que a TAP olhe para Portugal como um todo, porque o que fizer mal ao Norte faz mal ao país, o que fizer bem ao Norte faz bem ao país e por isso nós iremos continuar a atuar, iremos continuar a estar ativos e interventivos e a exigir aquilo a que temos direito, que é termos o mesmo que outras regiões do país têm. E a TAP, se a TAP quiser deixar de ter o Estado como acionista e ser uma companhia privada, aí pode tomar as decisões que quiser, porque isso por aí estamos todos, ninguém tem nada a dizer, é uma decisão, uma gestão particular. Enquanto tiver o Estado como acionista, o Estado como investidor, tem que olhar para o país como um todo e tem que pensar o país de acordo com as suas necessidades e com aquilo que é o contributo de uma companhia aérea de bandeira deve ser ao nível nacional. Muito obrigada. Aqui fica então a análise às empresas de Portugal, através de Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Mais uma análise após e no decorrer da recuperação da economia local. Para continuar a acompanhar a atualidade da região de Tâmega Sousa e também da pandemia, já sabe que estamos em averdade.com e também nas nossas redes sociais. O Especial Informação regressa amanhã com mais reportagens e também com toda a atualidade. Até lá, boa noite.